Olá, bem-vindo a todos. Meu nome é Daniel Tadoni e esta é uma apresentação do RootsTech Connect 2021, que é um evento promovido pelo Family Search. Esta apresentação, que é dividida em duas partes, terá como tema a cidadania italiana, aspectos conceituais, históricos e práticos. Começando aqui, antes de começar a nossa apresentação, é importante dar esse recado de que o conteúdo desse vídeo, bem como pensamentos, pontos de vista, opiniões aqui expressos, pertencem exclusivamente a mim e não refletem necessariamente os pontos de vista do Family Search International e da RootsTech. Dando início à apresentação, temos que fazer também um outro alerta com relação a dois termos, que é o termo nacionalidade e o termo cidadania. Nessa apresentação, ambos os termos são considerados sinônimos. Eles não são exatamente sinônimos, mas eles encerram conceitos extremamente complexos e para que a gente pudesse explicar, nós deveríamos dispor de um tempo que, infelizmente, nós não temos. Então, nesta apresentação, nacionalidade e cidadania são considerados sinônimos. Ambos os termos, nacionalidade e cidadania, eles são entendidos como o vínculo jurídico que conecta um indivíduo, uma pessoa, a um Estado-nação, ao Brasil, à Itália, aos Estados Unidos, à Rússia, etc. Existem duas formas básicas de obtenção de uma nacionalidade. A primeira, por via originária, e a segunda, por via derivada. No mundo, a esmagadora maioria das pessoas obtém uma nacionalidade por forma originária, ou seja, ao nascer, né? E somente uma pequena parcela das pessoas obtém uma outra nacionalidade, diferente daquela sua nacionalidade originária, por via derivada. A cidadania originária é aquela que se obtém ao nascer, de forma involuntária, ou seja, ela é atribuída por força de uma lei a um indivíduo sem que ele precise manifestar a sua vontade e também sem que ele possa recusá-la. Isso acontece, por exemplo, a todos aqueles que nascem no território brasileiro, salvo raríssimas exceções, que recebem a nacionalidade originária brasileira sem necessidade de manifestar vontade. O simples fato de nascer em território brasileiro já é fator de atribuição da nacionalidade brasileira àquele indivíduo. A cidadania derivada, por sua vez, é aquela que se obtém de qualquer outra forma que não seja originária, e um dos exemplos mais clássicos é a naturalização, ou seja, que depende da vontade do indivíduo. O indivíduo precisa procurar a obtenção dessa nacionalidade de forma ativa, tá? Não é a única forma, mas é a mais frequente. A cidadania originária é atribuída, a cidadania derivada é concedida, ou seja, o Estado concede ao indivíduo aquela nacionalidade. Há exceções com relação à concessão da cidadania derivada, mas em todos os casos é assim. A cidadania originária é atribuída basicamente de duas formas: por ius sanguinis, o direito de sangue ou de filiação, a nacionalidade depende da nacionalidade dos pais, ou o ius soli, o direito do solo. Significa que o simples fato de nascer em um determinado território já é fator de atribuição daquela nacionalidade à criança que lá nasce. Aqui nessa apresentação eu gostaria de falar brevemente sobre os antecedentes históricos da nacionalidade italiana, e para isso eu preciso falar um pouco da formação da Itália como país, como Estado-nação. A Itália, como nós conhecemos hoje, nasceu oficialmente no dia 17 de março de 1861, depois de um longo processo de unificação que não termina nessa data, ele continua por mais cerca de 10 anos,
Mas a data de fundação do Reino da Itália é em 1861, quando o Reino da Itália foi proclamado pelo rei Vítor Emanuel II. Antes disso, ou seja, antes da Itália unificada, o território que a Itália ocupa era dividido em 7 estados independentes, chamados estados pré-unitários. Esses estados pré-unitários eram 7, e são eles: o Reino da Sardenha, que é o estado antecessor do Reino da Itália, e nós vamos falar mais sobre isso adiante; o Reino Lombardo-Vêneto, que era um estado cliente do Império Austríaco; o Grão-Ducado da Toscana; o Ducado de Parma e Placência; o Ducado de Módena e Régio; os estados pontifícios, cujo chefe de estado e de governo era o Papa; e o Reino das Duas Sicílias, sendo este último, o Reino das Duas Sicílias, o maior de todos os estados pré-unitários do ponto de vista territorial. Como vocês podem ver, esse é o mapa da Itália pré-unitária, o mapa da Itália por volta de 1843. Vocês podem olhar na tela, ter uma ideia de como a Itália, o território que a Itália ocupa, era dividido. Sobretudo na parte norte da Itália, vocês podem notar que o mapa é um pouco diferente do que depois se vai se consolidar, em territórios que faziam parte do Reino da Sardenha e que foram cedidos à França, e também em territórios, sobretudo a nordeste, que eram parte do Reino, do Império Austríaco, e depois foram incorporados ao Reino da Itália. Como vocês podem ver em tela, esse é o mapa do Reino da Itália no momento da unificação. Notem ali a noroeste, em azul escuro, os territórios do antigo Ducado de Savoia, que foram cedidos à França no ano anterior da unificação, em 1860, também no processo de negociação entre a França e o Reino da Sardenha para esse processo de unificação da Itália. Notem a noroeste em verde claro, o remanescente do território do Reino Lombardo-Vêneto, já sem grande parte da Lombardia, havia permanecido apenas 2/3 da província de Mantua nesse Reino Lombardo-Vêneto, que viria a formar parte do Reino da Itália somente 5 anos depois, em 1866. Notem também a ausência do Trentino Alto Adige e da Veneza Giulia, a nordeste, que só viriam fazer parte da Itália depois do Tratado de Saint-Germain, em 1920, como nós veremos mais adiante. Notem em lilás, no centro da Itália, basicamente o território da província de Roma, grosso modo, que veio a fazer parte da Itália somente em 1870. Obviamente que isso foi paulatino, ou seja, não foi todo o território de uma vez só, porque 1870 é a data, é o ano que marca a incorporação de Roma ao Reino da Itália. É importante lembrar que Roma não foi a primeira capital do Reino da Itália, foi a cidade de Turim, depois transferida para Florença, e somente em 1870, com a incorporação de Roma, 1871, precisamente, que Roma será declarada a capital do Reino da Itália. Para vocês terem uma ideia, essa é a Itália setentrional, ou seja, a Itália do Norte, até 1866. Notem, se vocês conseguirem ver essa borda em azul, é o que era a Itália. Toda essa parte que está fora da borda em azul, notem sobretudo ali a nordeste, ou seja, à direita do slide, que todo o Vêneto, Trentino Alto Adige, Veneza Giulia não faziam parte da Itália na sua formação inicial. Na Itália Central, notem a província de Roma, também existia uma configuração diferente das regiões, diferente do que é hoje. Isso seria o tema de uma outra apresentação. Esse é o mapa da Itália que vocês veem em tela, de 1870
após a conclusão da unificação da Itália. Ficaram, obviamente, faltando, com relação ao mapa italiano de hoje, as regiões do Trentino Alto Adige e a região histórica da Veneza Giulia, que depois é incorporada na futura região do Friuli Veneza Giulia. Uma imagem mais precisa da Itália entre 1866, até 1918, 1920, que com o Tratado de Saint-Germain de 1920 conclui a incorporação desses ex-territórios austríacos à Itália. Notem o Trentino Alto Adige, que fica mais à esquerda dessa imagem, e depois a Veneza Giulia, ali perto da cidade de Trieste, um pouco mais à direita dessa imagem, que seriam incorporados à Itália somente oficialmente com a assinatura do Tratado de Saint-Germain de 1920. Podemos ver em tela aqui o mapa da Itália após o fim da Primeira Guerra Mundial. É o mapa da Itália, basicamente, com todos os ganhos territoriais em 1919. Esse mapa ele se consolidifica com o Tratado de Saint-Germain, né, em 1920, que passa a entrar em vigor em 20 de julho de 1920, com o maior território solidificado, né, estável da Itália, desde o seu advento como Estado-nação. Né? Então, tem toda essa parte a nordeste da Itália e também alguns locais que a noroeste da Itália é um território bastante pequeno, que depois viriam a ser cedidos à França, especificamente nesse mapa ali, marcados com a localidade de Tenda. Esse mapa, obviamente, terá algumas adições territoriais durante a Segunda Guerra, mas que depois a Itália perderá novamente durante a Segunda Guerra. E, finalmente, vocês veem em tela o mapa da Itália consolidificado após o fim da Segunda Guerra Mundial, em que a Itália tem o território que é o seu território hoje, né? Em que alguns territórios são perdidos na formação da Iugoslávia após a Segunda Guerra Mundial, nomeadamente a Ístria e alguns territórios próximos ali no nordeste da Itália. Finalmente, esse é um mapa de 2011, quando a Itália alcança o seu maior número de províncias de toda a sua história. Esse mapa já foi modificado um pouco, devido à abolição de algumas províncias e algumas reconfigurações regionais, né? De qualquer maneira, essa é a Itália atualmente, com 20 regiões, das quais 5 autônomas. E, por fim, esse passeio histórico pela configuração territorial da Itália, ele nos é útil, sobretudo em genealogia, né? E, obviamente, a genealogia como ferramenta para a obtenção da cidadania italiana, do reconhecimento do direito de sangue, devido, por exemplo, ao fato de que o registro civil na Itália ele não tem um início único. No âmbito do Reino da Itália, o início, obviamente, é o 1º de janeiro de 1866, porém, algumas regiões têm um registro civil bastante anterior, né? Isso, obviamente, sem falar no registro civil napoleônico, de 1806 a 1815, no norte da Itália, que se viu interrompido, obviamente, com os eventos históricos do fim da dominação napoleônica. E, como vocês podem ver no mapa, a diferença de cores demonstra a data de início do registro civil na Itália. Então, vocês podem ver que nós temos, do norte ao sul, diferenças de datas do início do registro civil, né? Então, é importante isso. Aqui eu concluo a primeira parte da apresentação. Agradeço a atenção até o momento e vamos para a segunda parte num próximo vídeo. Obrigado.